Manhã no Ar já está ao vivo para você que nos acompanha nesse momento. A nossa realidade aumentada dá sinais de que vamos falar agora de eleições 2024. A gente dá seguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. E já posicionado aqui no nosso estúdio, Marcelo Ramos, do PT, vai falar sobre o plano de governo, propostas, e você aí de casa também, pode interagir com a gente, porque nós vamos representar as suas perguntas, os seus questionamentos a partir de agora. Seja muito bem-vindo, candidato. Vamos receber também aqui no nosso estúdio, na tela, as jornalistas Aruana Brianese, do jornal A Crítica, e a Giovana Marinho, do portal A Crítica. Lembrando para você aí de casa que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio. E a gente tem 30 minutos de duração que começam a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia, Rose. Bom dia, Luiz. Bom dia, Aruana. Giovana. Bom dia a todos os telespectadores. Dizer da minha alegria de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a cidade de Manaus. Parabenizar a TV A Crítica por essa importante colaboração com um momento de reflexão sobre a vida da nossa cidade. As eleições são sempre um renovar de esperanças e lamentar aqueles que perdem a oportunidade de participar de uma sabatina como essa e apresentar suas ideias, ser contestado, ser confrontado, porque isso é do exercício da democracia, isso é o papel do jornalismo que a crítica tem exercido em toda a sua trajetória. Então, uma alegria estar aqui e à disposição de vocês. É isso, então vamos começar com as polêmicas? Vamos lá. Para muita gente, candidato, é novidade um Marcelo Ramos mais à esquerda, né? Fora que, durante todo o governo de Jair Bolsonaro, o senhor esteve ali numa posição de oposição ao mandato do ex-presidente e agora, de fato, com o governo Lula, o senhor já se mostrou, de fato, à esquerda. Mas, ao longo da pré-campanha, foi motivo de, inclusive, uma certa divisão na esquerda local, com algumas lideranças do próprio PT aqui. Como o senhor encara essa divisão e como o senhor vem daqui para frente com o apoio direto do presidente Lula? Veja, Rose, primeiro é importante dizer que aconteceu exatamente o que eu disse desde o início que ia acontecer. Todo esse campo democrático e progressista unido em torno da minha candidatura. Nós não temos nenhuma restrição em relação a isso, esse assunto resolvido, superado. Em relação a Lula, Bolsonaro, essa não é uma eleição entre Lula e Bolsonaro. Essa é uma eleição sobre quem vai resolver os problemas de buraco na nossa cidade, quem vai garantir saneamento básico, quem vai garantir alimentação escolar de qualidade. Essa é uma eleição sobre quem vai resolver o problema do trânsito, do transporte público. E eu tenho muito orgulho de, nesse processo, representar o legado do presidente Lula e, mais do que isso, ser o candidato que tem maior capacidade de buscar recursos junto ao governo federal para fazer as obras de infraestrutura que a cidade precisa. Em relação a ser de esquerda ou de direita, também não é eleição sobre esquerda e direita. Eu tenho convicção, formada na minha trajetória de vida, de que o orçamento público ele é um subproduto da iniciativa privada. Só existe orçamento público se tiver atividade econômica que paga imposto e que gera os recursos que alimentam esse orçamento público. Ou seja, para que o Estado, no caso a Prefeitura, tenha capacidade de resolver os problemas sociais da vida das pessoas, é preciso que o empresário seja bem cuidado para que a atividade dele prospere, ele pague imposto e esse imposto gere o orçamento público. Então, eu acho que isso é algo muito bem resolvido e eu estou muito maduro, experiente para viver esse momento na vida pública e oferecer uma alternativa segura para o futuro da nossa cidade. Marcelo, discordando um pouco da visão da Rose, o senhor, inclusive, falou diversas vezes que se coloca ali no campo mais de centro, né? Inclusive, na sua filiação ao PSD, se eu não estou enganada, no ano passado, o senhor falou que, abre aspas, a boa política é a política que se encontra no centro. Como explicar isso para o eleitor de esquerda que está aguardando um nome indicado por Lula, que tenha 100% esse viés de esquerda e que possa unificar de verdade esses partidos no entorno do nome do presidente? Eu acho que isso está absolutamente explicado, Giovana, na medida em que todos os partidos do campo democrático, do campo popular, estão reunidos em torno da minha candidatura. Mas não tem a unanimidade dentro dos nomes, né? Não, mas de quem?
No caso, PSOL, a gente... por exemplo. Quem que contesta? O pessoal me apoia integralmente. Mas nem todas as figuras do PSOL... Todas. A Natália... PSB ficou fora do seu mandato. A Natália é a coordenadora do Comitê de Mulheres da minha campanha. A Mena é uma das coordenadoras gerais da minha campanha, que é a presidente do PSOL. Então não tem ninguém do PSOL fora da campanha. O PSB está fora do seu campanha. Não, mas vamos lá. Mas o PSB não está fora da minha campanha por estar à esquerda. O PSB está fora da minha campanha por estar uma candidatura que serve a um projeto da direita e do Bolsonaro. Sinésio Campos aí também, uma opção do PSB. É uma opção do PSB. Eu acho até que o PSB nem cabe na coligação em que ele está. Mas não sou eu que vou julgar isso, é a população. Eu acho que todo o campo progressista e popular está absolutamente unificado em torno da minha candidatura. Acharam que o PSOL não viria, o PSOL está. Acharam que o PCdoB não viria, o PCdoB está. Acharam que o PDT já estava em outra candidatura e não viria, o PDT está. Achavam que o PT não ia se unificar e o PT está absolutamente unificado. Então essa é uma não polêmica, porque efetivamente essa polêmica não existe. Candidato, bom dia. Bom dia, Aruana. O senhor foi presidente do IMTU em 2007, uma Manaus muito diferente da que a gente tem hoje, né? Para começar, não haviam motoristas de aplicativos. Naquela época, a questão do passe livre era uma polêmica e hoje já está assegurada a partir de um convênio com o governo do estado. A minha pergunta é, o senhor pretende manter o passe livre e é possível equalizar a questão da tarifa com as empresas hoje deficitárias sem mexer nesse direito dos estudantes? Ruana, eu acho que primeiro é importante ser claro de que o sistema de quando eu fui presidente do SMTU como o de hoje é absolutamente diferente e você, de forma muito inteligente, já registrou isso na pergunta. E qual é a principal diferença? Na época que eu fui presidente do SMTU, não havia subsídio direto da prefeitura. A prefeitura não colocava dinheiro nas empresas. A prefeitura dava alguns descontos no pagamento de tributos, a prefeitura e o governo do estado. Agora, a prefeitura tem um subsídio direto. A prefeitura deposita aproximadamente 38 milhões de reais por mês na conta das empresas de transporte coletivo da cidade de Manaus. Esse sistema ele não é mais deficitário, Aruana, porque o déficit dele é coberto por recursos públicos, por recursos do cidadão contribuinte. O que não é aceitável é que os dados que justificam esse valor tenham um controle absoluto do Sinetran, que é o que acontece hoje. O Sinetran controla a bilhetagem e é ele que diz para a prefeitura quantos estudantes entraram, quantos idosos entraram no ônibus. Isso está errado. Quando a prefeitura não pagava, tudo bem, mas agora a prefeitura paga. Esse controle vai sair do Sinetran e vai para dentro do gabinete do prefeito, porque eu quero otimizar a utilização desses subsídios. Existem margem na utilização desse subsídio para que a gente possa, inclusive, aumentar benefícios. A tarifa hoje na catraca, Aruana, ela é R$ 4,50, mas a tarifa técnica, ela varia entre R$ 7,10 e R$ 7,15. Ela é um valor muito maior e essa diferença é paga pela prefeitura. Não é paga pela bondade do empresário, não. É paga com dinheiro do contribuinte, daquele que anda de ônibus e daquele que não anda de ônibus. Então, isso é uma opção. E é uma opção importante, porque nós estamos falando... quando falo de sistema de transporte coletivo, Aruana, eu pego dois dados que, para mim, são muito importantes. Um deles é que os ônibus significam apenas 1,5% da frota de veículos da cidade de Manaus. Não é ônibus que gera engarrafamento. No entanto, eles carregam 60% das pessoas, as pessoas mais humildes. Esse modal precisa ter prioridade no trânsito. A velocidade média na época do Expresso, Aruana, foi 37 km por hora. Na época que eu era do SMTU, a gente conseguiu passar um pouco de 20. Hoje ela é 12 km por hora. O ônibus que anda muito devagar, ele demora muito. Se ele demora muito, ele passa muito lotado. Se ele anda muito devagar, você precisa de mais veículos para a mesma linha. Portanto, a operação fica mais cara, a tarifa fica mais cara. Nós vamos, pelo menos, dobrar a velocidade média da frota com obras de infraestrutura, sem arremedo, como foi o faixa azul, em que você pintou uma faixa, deixou ônibus do lado esquerdo, ônibus do lado direito, não resolveu o problema do ônibus e colapsou o trânsito do transporte individual. E eu quero falar um pouquinho aqui também, Aruana, concluindo isso, um pouco sobre trânsito. Eu ontem, de manhã, peguei ali a Maneca Marques, um engarrafamento enorme e cheio de caminhão de carga. Na volta eu voltei do distrito no final da tarde, peguei a Rodrigo Otávio, um engarrafamento enorme, cheio de caminhão de carga. Nós temos uma legislação que trata disso.
o decreto 2100, atualizado pela portaria 66, que cria a região de restrição de circulação. Nós precisamos executar esse decreto, porque o trânsito em Manaus vai ficando caótico, as pessoas vão perdendo tempo de qualidade na sua vida e nós temos que pactuar com o setor produtivo da cidade que esses caminhões de carga não vão circular nas vias principais no horário de pico. Nós temos um anel viário que foi construído e os caminhões não vão pelo anel viário para economizar combustível e atormentam a vida das pessoas que querem circular com mais rapidez na cidade, ter mais qualidade, ter mais tempo de qualidade de vida. É tempo que as pessoas perdem com as suas famílias, é tempo que as pessoas perdem de lazer, é tempo produtivo de trabalho que as pessoas perdem. Então nós vamos enfrentar isso com muita seriedade, com muita eficiência. Ainda voltando sobre esse assunto, um dos projetos é sobre a questão de criação de novos corredores viários, né, como o senhor falou também a respeito aqui. É de conhecimento do público, de conhecimento dos próprios telespectadores e eleitores, que a questão do BRT que foi aplicado, ou pelo menos parte do BRT que foi aplicado em Manaus, não foi a solução. E como o senhor falou, parte dos trabalhadores perdem tempo, perdem qualidade de vida, porque tem que sair 2 horas antes para ir para o trabalho, tem que sair também, enfrentar um trânsito de 2 horas para voltar para casa. De que forma vai ser aplicado esses corredores viários, candidato? E se já tem um planejamento ou um projeto a respeito disso? Porque, de fato, Manaus, usando só o transporte público, não dá qualidade para os trabalhadores se deslocarem na cidade. Luiz, veja só, ainda não inventaram outra solução para o transporte de ônibus no mundo que não passe por corredor exclusivo de ônibus para aumentar a velocidade média. Isso, como eu disse, diminui a lotação, diminui o tempo de espera e diminui o custo operacional do sistema. Agora, corredor de ônibus não pode ser improvisação, não pode ser pintar uma faixa, colocar 30% dos ônibus dentro do corredor, deixar 70% dos ônibus no lado direito e atormentar as vidas das pessoas que andam no transporte individual sem resolver o problema de quem anda no transporte público. Não adianta você fazer corredor exclusivo de ônibus onde não tem infraestrutura para alargar a via e garantir que não colapse o transporte individual. Então isso é uma opção. Nós temos que fazer a opção pelo transporte coletivo, porque ele carrega 60% das pessoas e carrega as pessoas mais humildes. Ele carrega o estudante, ele carrega o idoso, ele carrega o trabalhador que recebe vale transporte. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, cuidar com carinho, com atenção que elas merecem. Nós não podemos ser egoístas, porque eu saio de casa no meu carro com ar-condicionado e vou direto para o meu destino, eu quero que a minha via esteja liberada, independente de como vai estar a via do trânsito. Não, nós queremos que tudo funcione, que tudo ande melhor. E nós vamos fazer isso, captar recursos junto ao governo federal, fazer BRT de forma organizada, estruturada, planejada, alargando as vias. Se eu vou segregar uma faixa para o ônibus, eu vou trazer todos os ônibus para dentro da faixa e vou alargar a via da faixa dos carros para que a gente não faça do BRT um colapso no transporte individual. Então a gente sairia do corredor da direita e da esquerda e reduziria em um só? Tem lugar, não tem nenhum lugar que tenha corredor na direita e na esquerda. Uhum. Geralmente você tem o corredor na esquerda, mas deixa ônibus circulando na direita. Então nós precisamos colocar o máximo de ônibus possível para dentro do corredor. Alguns corredores em Manaus, Luiz, estão consolidados. O corredor ali da Constantino Neri, da Noel Núcleos, da Grande Circular, são corredores que as pessoas já respeitam naturalmente, sem fiscalização. É no horário de pico que um ou outro entra ali. Então isso são estruturas já consolidadas. Agora nós precisamos garantir organização e planejamento. Sinalização inteligente, embarque de tecnologia, os ônibus já têm GPS, as pessoas têm que controlar o fluxo do seu veículo pelo celular, como faz no Uber. Se eu pedir, estou até fazendo merchan pro Uber aqui, né? Se eu pedir um Uber, um 99, para ficar empatado, né? Eu vou controlando aqui onde está um veículo. Por que eu não posso fazer esse controle de onde está o meu ônibus, para eu não passar 1 hora no ponto? Eu fico esperando a hora próxima dele chegar e me aproximo do local de embarque e desembarque. Então tem muita coisa para fazer. O problema é que Manaus, nos últimos anos, por culpa dos seus gestores, teme em andar para o lado. Recife anda para frente, Florianópolis anda para frente, Curitiba já anda para frente há muito tempo, e Manaus se acostumou com um negócio mais ou menos. Ah, o ônibus demora muito, mas já é assim há tanto tempo. A alimentação escolar do meu filho é bolacha com suco, mas já é assim há tanto tempo. Chega, acabou essa história de uma cidade mais ou menos.
Nós vamos construir a cidade criativa, a cidade inovadora, a cidade que aprende com a universidade, que aprende com a economia, que aprende com o setor produtivo, que aprende com a experiência de vida das pessoas que aqui moram e aqui dedicam todo o seu esforço e todo o seu amor. Candidato, o senhor fala muito sobre essas propostas para o transporte dos ônibus, né? Mas Manaus, o tamanho que já tem, com o orçamento que tem, já não tem que pensar em novos modais também com opção? Giovana, tem que pensar e tem que fazer conta. Eu sou muito cuidadoso com o que eu falo. Eu não faço demagogia barata, eu não digo o que não cabe dentro do orçamento. Eu sei quanto custa 1 quilômetro de metrô e sei quanto custa uma operação de metrô. O Estado e a Prefeitura podem fazer uma opção, como, por exemplo, Brasília fez. Tem um metrô altamente deficitário e subsidia fortemente o metrô. Então, nós podemos fazer essa opção, mas isso depende de fazer conta. O custo é muito alto e a quantidade de passageiros que circulam em Manaus não bancam a operação. Vamos pagar por isso? É uma opção de Estado e nós vamos ter oportunidade de abrir debate sobre isso. Nós temos um plano municipal de mobilidade urbana que vai ter que ser atualizado. Na atualização desse plano, nós vamos discutir a alternativa de outros modais, de metrô, de monotrilho, que já foi uma alternativa oferecida aqui, mesmo de transporte fluvial urbano, que é uma possibilidade para atender ali da Ponta Negra até a Ceasa, até o Puraquequara, quando o rio está cheio. Nós vamos discutir dentro do novo plano de mobilidade urbana. Perfeito. Eu gostaria de encerrar esse assunto, pelo menos por agora, do transporte público e passear um pouco pelo seu plano de governo na área central da cidade, porque foi uma das propostas que eu vi de revitalização do centro. Mas a gente tem um problema lá no centro, que é os moradores de rua, né? Se a gente puxar um dado mais recente de 2023, em toda a capital são mais de 1.100 pessoas em situação de rua, que se concentra a maior parte ali no centro da cidade. Como que a gente resolve esse problema, candidato? Olha lá. Eu vou tratar do centro e dentro disso morador de rua. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que quem não cuida do seu centro histórico não cuida da sua memória. E uma cidade que não tem memória não tem nada. A primeira gravação de campanha que eu fiz foi ali num ponto onde você tem a comemoração do centenário da elevação do Amazonas à categoria de província, você tem o relógio, a Praça da Matriz, o antigo prédio da Alfândega e o Porto. Uma das áreas mais degradadas da cidade de Manaus. E porta de entrada de quem chega de barco, inclusive turistas que chegam aqui nos cruzeiros. Nós temos uma tarefa básica no centro, que é zeladoria. Nós vamos montar uma força-tarefa de zeladoria para o centro. Todo dia o que quebrou vai consertar. Todo dia o que pichou vai pintar. Todo dia, se a lixeira for quebrada, ela vai ser reposta. Todo dia vai recolher o lixo. Todo dia. Nós vamos teimar em consertar o centro. Nós vamos teimar contra quem depreda o centro. Sabe, um cidadão que quebra um banco, que quebra uma lixeira, ele não tem mais capacidade de quebrar do que a prefeitura tem de consertar. E nós vamos mostrar isso com uma equipe de zeladoria. Além do mais, o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba e é um dos maiores arquitetos urbanistas do mundo, ele tem uma expressão que ele chama de acupuntura urbanística, que é você pegar pontos da cidade, melhorar esses pontos e isso irradia o seu entorno. Quer ver um exemplo? O Largo do São Sebastião, Aruana, Giovana, a gente conhece ali, já andou muito por ali. Era um lugar degradado. Hoje ele é um lugar seguro e que está irradiando. Ao redor dele já tem restaurante, já tem hotéis, já tem bares, já tem espaço de lazer, de entretenimento. E é um lugar seguro. Por quê? Porque tem polícia? Não. Porque é iluminado, porque é limpo, porque é organizado. Nós vamos pegar as praças da cidade de Manaus e fazer essa acupuntura. Então, a Praça da Polícia vai ser como o Largo de São Sebastião, a Praça dos Remédios vai ser como o Largo de São Sebastião, a Praça da Matriz vai ser como o Largo de São Sebastião. E nós vamos irradiar essa melhoria do centro a partir das praças. Organizar o comércio em diálogo com vendedores ambulantes e principalmente com os comerciantes. E, por outro lado, em relação a moradores de rua. Primeiro, eu quero aqui aproveitar para parabenizar a Fiocruz, que tem um belo trabalho com essas pessoas em vulnerabilidade social. Aquilo ali não é só um problema de polícia. Aquilo ali é um problema de polícia, é um problema de assistência social, é um problema de saúde e tem que ser enfrentado como tal. A Fiocruz está montando um núcleo de atenção a essas pessoas. O Correio está negociando com a pastoral das pessoas de rua de usar aquele antigo prédio dos Correios como um ponto
de assistência para essas pessoas, para recuperar as que podem ser recuperadas. Então não é uma profilaxia ali de vamos limpar o centro. Tá bom, nós vamos limpar, nós vamos botar onde essas pessoas? Essas pessoas existem. Nós queremos cuidar dessas pessoas. Quem só a polícia resolve, resolver com a polícia. Mas a maioria que está ali, quem resolve é a saúde, quem resolve é a assistência social. Então nós vamos olhar isso com muita atenção, com muito carinho e bebendo nas fontes de quem já faz esse trabalho. A Pastoral das Pessoas de Rua é um exemplo, a Fiocruz é um outro exemplo. Candidato, sua coligação lançou 109 candidatos a vereador. Existem outras coligações, inclusive com menos partidos, que têm mais candidatos. Tem 2 coligações que têm mais de 200 candidatos a vereador. Eu tenho 2 questões em relação a isso. A primeira, se existe alguma explicação para a direita ter mais adesão, aparentemente, né, de candidatos do que a esquerda, né, numericamente. E segundo, qual é a importância dessa chapa de vereadores na disputa do Executivo? Aruana, eu acho até que o número exato não é 109, eu acho que são 132, se eu não me engano, a minha coligação inteira. E eu acho que a sua pergunta, ela me possibilita também um pouco demarcar um campo, que não é nem bem direita e esquerda. Nós temos o Solidariedade na minha coligação, que é um partido mais de centro, nós temos o PV, que é um partido mais de centro. Eu diria que nós temos 2 blocos nessa eleição. Um bloco alinhado ao governo do presidente Lula, um bloco que defende o legado do presidente Lula, e o presidente Lula só fez o bem para a cidade de Manaus. As pessoas podem não gostar do Lula, mas a Arena foi governo do Lula, a Ponte foi governo do Lula, o Viver Melhor foi governo do Lula, o Luz para Todos foi governo do Lula, o Bolsa Família foi governo do Lula, o ProUni foi governo do Lula, a prorrogação da Zona Franca foi governo do Lula. Então, o presidente Lula só fez o bem pela cidade de Manaus. As pessoas podem não gostar dele por outro motivo, mas a cidade de Manaus não tem motivo para não gostar do presidente Lula. Então, o campo que demarca não é nem direita e esquerda. O campo que demarca é aqueles que defendem o legado do presidente Lula e que querem qualificar a relação entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal e, com isso, captar mais recursos, e aqueles que negam o legado do presidente Lula. Esses são muito mais, porque tem muito mais partidos do lado de lá. Se você juntar 6 candidaturas contra uma, é óbvio que você vai ter, nas outras 6 candidaturas, mais candidatos a vereador do que tem numa candidatura só. Isso é importante para a chapa majoritária. Os vereadores são aqueles que, no dia a dia, fazem a sua campanha conversando com as pessoas, mas, por outro lado, Aruana, tem um elemento que é muito importante nas novas campanhas, que é o tempo de televisão, que agora será todos os dias, porque vereador não tem mais tempo de televisão, vereador agora só tem o comercial. Então é o prefeito de segunda a sábado na TV, e eu tenho o 2º maior tempo de TV. Isso vai permitir defender o legado do presidente Lula, isso vai permitir prestar conta de todos os serviços prestados pela minha vida pública à cidade de Manaus. O governo que mais propagandeia é o prato cheio, que só existe por conta de emendas do nosso mandato de deputado federal. O prefeito até hoje inaugura UBSs e policlínicas, que só são reformadas por conta de recursos do nosso mandato de deputado federal. O prefeito reinaugurou quase todos os CRAs da cidade de Manaus, que é a porta de entrada do SUAS, onde as pessoas atualizam seu cadastro por Bolsa Família. Só reformou por conta de recursos do nosso mandato de deputado federal. O prefeito está reformando e construindo a nova base do SAMU por conta do nosso mandato de deputado federal. Então tem um legado que a campanha de TV vai permitir apresentar e, acima de tudo, eu tenho muita convicção. Eu ontem disse uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Eu não estudo para ser prefeito de Manaus, eu vivo para ser prefeito de Manaus. E estudar faz parte desse viver. A minha história é uma história que se confunde com a cidade de Manaus. Eu aqui nasci, eu aqui vivi minhas alegrias, minhas tristezas, minhas vitórias, minhas derrotas. Eu aqui crio os meus filhos, eu aqui me consolidei profissionalmente, eu aqui disputei eleições, representei a população. Eu conheço essa cidade na palma da minha mão. E tenho muita convicção de que ninguém vai apresentar um diagnóstico tão preciso da vida da cidade e soluções tão efetivas para tornar Manaus essa cidade do futuro, essa cidade mais forte, essa cidade que cansou de ser mais ou menos e de andar para o lado. Candidato, chegando aqui já aos 6 minutos para a gente dar uma corrida, eu vou engatar 2 perguntas numa só. Vamos lá. Ontem o senhor participou aí da criação de um comitê de meio ambiente dentro da sua candidatura. Eu queria entender um pouco mais sobre essa proposta e quem é que está dentro desse comitê. E dentro das candidaturas da esquerda, a gente vê uma
uma movimentação muito forte de candidaturas indígenas, mas eu não vi essas propostas voltadas para esse público dentro do seu plano de governo. Eu queria entender o que o senhor pretende para essa população. Veja, as mudanças climáticas, elas são um fato inquestionável. As cheias estão mais cheias, as secas estão mais secas. E na implantação do comitê, o presidente do INPA, que é uma das pessoas membros desse comitê, o diretor do INPA, o doutor Henrique, ele apresentou dados muito efetivos de que as pessoas em vulnerabilidade sofrem mais os impactos das mudanças climáticas. Então, quando a cheia vem, a primeira casa que ela atinge é de quem mora na beira do igarapé. O primeiro foco de doença é onde não tem saneamento básico. Então, nós precisamos cuidar dessas questões de extremos climáticos. Por isso, nós criamos esse comitê de uma cidade que inova, de uma cidade que faz o seu plano municipal de enfrentamento das mudanças climáticas. Eu fui o relator do projeto da deputada Tabata na Câmara, que estabelece as bases nacionais para a elaboração dos planos municipais de enfrentamento às mudanças climáticas. Nós precisamos voltar a plantar árvores. Medellín plantou 880 mil árvores e reduziu em 2 graus a sensação térmica da cidade. Manaus está cada vez mais quente. Se a gente não plantar árvore, daqui a pouco a gente não consegue habitar. Isso é uma responsabilidade até civilizatória, de entregar uma cidade habitável para as próximas gerações. Nós vamos fazer isso. A Wanda Itoto, que é uma liderança indígena, faz parte desse comitê. Eu, sábado, participei do lançamento da campanha dela. Nós estamos discutindo a criação também de um comitê de cuidado para as populações indígenas urbanizadas que ocupam a cidade, principalmente ali no Parque das Tribos. E como nós criamos já o Comitê da Juventude, o Comitê das Mulheres, o Comitê do Meio Ambiente, nós vamos muito em breve apresentar o Comitê de cuidado com as populações indígenas e as políticas públicas com esse recorte de cuidado de uma população que é tão vulnerável e que merece todo o carinho, toda a nossa atenção e todo o nosso respeito. Candidato, voltando ao cenário político, Manaus foi considerada uma cidade bolsonarista, porque em 2018 Bolsonaro ganhou aqui na capital, apesar de ter perdido no estado de Haddad, e também em 2022 ganhou de Luiz Inácio Lula da Silva aqui na capital. A gente percebe também que há um racha na direita, que ontem o candidato Alberto Neto disse que não existe isso, mas há por conta de Alfredo Menezes estar na chapa de Roberto Cidade, né, e ele está em outra chapa. Com a direita dividida, de que forma o senhor pretende expandir aí as suas propostas até para alcançar um número maior de eleitorado? De que forma o senhor vai aproveitar essa divisão na direita e até mesmo no centro? Veja, eu respeito muito a opinião das pessoas, a maturidade vai nos trazendo isso. Eu convivo com os diferentes, com quem pensa diferente de mim. Tem um monte de gente que ajudou o Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, que me ajuda na minha campanha. Não só me ajuda votando em mim, mas que dá ideia, que dá sugestão, que colabora com o plano de governo. Manaus não é uma cidade bolsonarista hoje, como não foi uma cidade lulista no passado, ou dilmista no passado. O Lula e a Dilma também já ganharam a eleição de forma avassaladora aqui em Manaus. Manaus é uma cidade dos manauaras que nasceram aqui como eu, e dos manauaras que escolheram aqui para viver, dos manauaras que todos os dias acordam com desejo de trabalhar, de lutar, de construir um futuro de prosperidade e que tem esses desejos embarreirados por gestores que não colocam a nossa cidade no patamar que ela deveria estar, de uma cidade moderna, uma cidade inovadora, uma cidade criativa, uma cidade próspera. Ontem eu reuni com professores universitários que trabalham com recursos de pesquisa e desenvolvimento. Tem tanta coisa sendo construída dentro da academia que podem ser soluções tecnológicas para a vida da nossa cidade. Então, acho que é óbvio que eu vou passar a eleição inteira defendendo o legado do presidente Lula, porque ele só fez o bem para a cidade de Manaus. A propósito, mas ele vem para a sua campanha? Então, dia 5 veio o ministro Padilha e tem uma sinalização de que ainda em setembro o presidente Lula vem. Mas o presidente Lula é o presidente da República. Antes de ter responsabilidade com a eleição, ele tem responsabilidade com o país. Nem eu mesmo vou cobrar de forma exagerada, porque entendo que quando ele cuida do país, ele ajuda a minha campanha. Quando a Bolsa bate recorde como bateu, quando o dólar cai, quando o desemprego é o menor da história, ele está ajudando a minha campanha. Então eu confio muito no presidente Lula e acho que a gente juntos, uma prefeitura alinhada com o governo federal, pode entregar muito para a cidade de Manaus. Candidato, você tem 1 minuto para suas considerações finais, na verdade vai completar aí, cerca de 1 minuto e meio, se você quiser falar com o público, com seus eleitores. Rapidinho, então. Pois não, rapidinho, Aruana. Vai lá. Eu queria saber em relação, eu já engato a resposta. Em relação à escolha do vice, quais foram os critérios usados e em que você acha que o Luiz Castro agrega para o seu nome na gestão municipal?
Olha, o Luiz é um dos políticos mais qualificados que eu conheci, foi deputado junto comigo, é um dos políticos que mais tem acúmulo sobre as questões climáticas e ambientais na cidade de Manaus, é um político respeitado por todos, com uma vida correta, trouxe o PDT, que é um partido importante, ele amplia, porque ele é alguém mais ao centro ainda do que eu mesmo, então fala com setores que eu não falo, e eu estou muito feliz, eu mandei uma mensagem para ele no caminho aqui, um espírito colaborativo, solidário, com o conhecimento que o Luiz tem da cidade, dos problemas da cidade, ele tem ajudado muito e ele vai ser muito importante nessa campanha e vai governar Manaus junto comigo. Utilizando o resto do tempo que eu tenho, eu quero dizer a todos os manauaras, aqueles que nasceram aqui, aqueles que escolheram aqui para viver, que nós vamos viver um novo tempo, de uma Manaus mais forte, de uma Manaus criativa, inovadora, com soluções tecnológicas para os nossos problemas, uma Manaus que esteja no mesmo passo da tua vida, que todo dia acorda disposto a construir um futuro melhor para a tua família. Eu acredito muito nisso. Dediquei a minha vida a servir essa cidade. E no momento mais tranquilo, mais experiente da minha vida, mais preparado, quero ajudar a construir essa Manaus do futuro. Um grande abraço. Perfeito. Muito obrigada, candidato Marcelo Ramos, do PT, por essa entrevista, por ter vindo aqui até o estúdio do Manhã no Ar. Agradecer também nossa querida Aruana Brianese, do Jornal A Crítica, Giovana Marinho, do Portal A Crítica, e a você de casa que esteve com a gente até agora. A gente vai para o intervalo agora. Bora, é muito rápido, já já a gente volta. Não sai daí. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.